Olá, eu sou o Menino Santi. E no episódio de hoje eu vou começar abrindo meu coração com vocês, abrindo um sonho que eu sempre tive. Eu sempre quis ser apresentador de TV, desde quando eu me entendo por gente. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu ficava pegando o controle da televisão e ficava fingindo que era meu programa. Desligava o programa de domingo, que toda a família se reunia pra assistir, e eu fazia o meu programa. E eu era o grande evento dos domingos, quando a gente reunia pra fazer alguma coisa em casa. Eu acho que o que mais me fascinou nesses programas foi a forma como, sem conhecer ninguém, o apresentador muitas vezes consegue se conectar com o outro e tirar uma história dali, de uma pequena conversa. Porque eu vejo um interesse genuíno pelas pessoas, pelas histórias, pelas conexões. Eu acho que o fato de eu também buscar ser um documentarista é porque eu valorizo muito o ser humano. Eu gosto de estudar o ser humano. O outro me fascina. Você já reparou que tem algumas pessoas que chegam num lugar que não conhece ninguém e de repente já tá puxando o assunto com o motorista do Uber, ou encontra uma senhorinha na fila e tem uma facilidade pra iniciar uma conversa, ou até mesmo vai numa festa que você não conhece ninguém e já tá ali conversando com algumas pessoas que você conheceu no dia, mas que parece que vocês se conhecem há anos. Acho que essa facilidade não é um carisma, simplesmente. E não é um dom, mas é uma skill treinável. É uma habilidade que a gente pode desenvolver. Só que ontem eu me peguei pensando, o que faz uma conversa ser realmente boa? Porque a gente tá conversando o tempo todo, seja no WhatsApp, seja no trabalho, seja em um relacionamento. A gente tá o tempo todo trocando ideias, mas trocar palavras é muito diferente de você se conectar verdadeiramente com alguém. Em um mundo excessivamente digital e apressado, a gente tá tão acostumado com respostas curtas, com acelerar o áudio no WhatsApp e manter uma vida muito rápida, muito acelerada. Eu acredito que a gente tá perdendo algo que tem se tornado cada vez mais crucial e que tecnologia nenhuma pode fazer por nós, que é encontrar o outro. É um conceito universal aqui. Quando a gente pensa em uma pessoa que tem um bom papo, que é boa de lábia, a gente já imagina aquela pessoa que nutre um repertório gigantesco dentro de si, que sabe se virar sobre qualquer assunto, que entende um pouquinho de cada coisa. Só que hoje, eu acho que uma boa conversa começa quase que no lugar oposto. Em vez de você tentar ser a pessoa mais interessante da conversa, tente ser a pessoa mais interessada na conversa. E olha só que interessante. Um estudo feito pelos pesquisadores da Harvard, eles apontam que existe uma associação entre o nosso cérebro, quando a gente fala de nós mesmos, e o sistema de recompensa que é ativado. Então, quando a gente fala sobre nós, ativa a mesma sensação de prazer, de recompensa, de quando a gente come algum alimento gostoso, ou quando a gente fala sobre dinheiro, quando a gente compra alguma coisa. Ou seja, nós gostamos de falar de quem nós somos. Talvez a melhor forma de impressionar alguém não é você mostrar um repertório gigantesco ou falar tudo que você sabe numa conversa, mas você tá presente de fato ali pra ouvir, saber escutar. Escuta ativa é um dos pontos principais para que você se torne um bom comunicador. E eu acredito que uma das melhores formas de você criar uma boa conexão não é impressionar a pessoa com tudo aquilo que você sabe, com todo o seu repertório, mas você criar espaço para que a pessoa revele algo sobre ela. E ao invés de você fazer perguntas fechadas, simples, por exemplo, você gosta de viajar? Procure fazer perguntas mais abertas, que pode fluir em muitas ramificações, porque a pessoa ela pode abrir e confiar a você episódios que ela já viveu na história dela. Isso pode despertar em você ainda mais curiosidade. Por exemplo, qual foi a viagem que mais te marcou? Percebe que é muito diferente de você gosta de viajar? Você poderia receber só um sim, mas qual viagem que te marcou? A pessoa já vai trazer uma história. Então procure fazer perguntas que leve a pessoa a contar histórias. Eu acho que essa é uma característica um pouco de todos os documentaristas, mas isso também não significa transformar uma conversa numa entrevista de emprego. Uma conversa é como um jogo de ping-pong. Tá ali, você joga a bola, a pessoa traz. Então, ao mesmo passo que você vai ouvir a pessoa, você também precisa encontrar aberturas para que você possa falar também sobre si, as suas perspectivas. Isso é uma troca. Então, você me conta alguma coisa, aquilo encontra espaço na minha história e eu compartilho com você. Vai e vem. Se eu só faço perguntas, eu viro um apresentador, um entrevistador. Se eu só falo sobre mim, eu viro um palestrante. Para que exista uma conversa, é necessário que a bola atravesse a rede. É um jogo de ping-pong. E aqui tem um detalhe muito importante, porque não é sempre que a bola ela vai atravessar a rede. Tem pessoas que realmente não estão interessadas. E é necessário, para que haja uma conversa, uma troca, que ambas estejam interessadas. E ninguém é obrigado a gostar da gente, ninguém é obrigado a querer conversar com a gente. Então se você percebeu que você perguntou alguma coisa, a pessoa respondeu curto, ou até mesmo as ações físicas da pessoa, isso diz muito sobre ela. Nem toda interação vai virar conexão. E é importante você saber isso, porque senão você vai começar a se culpar. Você vai começar a achar defeito onde não tem, achar que você é o culpado de tudo, quando não é. E pesquisando sobre isso, eu encontrei um livro chamado Super Comunicadores, do jornalista Charles Duhigg. E uma das ideias que mais me chamou aqui é porque algumas conversas dão errado, não porque a gente não sabe conversar, mas porque a gente tá tendo conversas completamente diferentes. Uma pessoa tá falando A e a outra pessoa tá falando B e a gente não consegue se encaixar, se entrar em sintonia ali. E no livro, Charles ele organiza essas conversas em 3 grandes tipos, que são as práticas, as emocionais e as sociais. As sociais são aquelas mais pragmáticas, que a gente tá buscando resolver alguma coisa. Que horas você vai voltar? Quando a gente vai no mercado? Existe uma problemática e a gente tá procurando alguma solução para resolver isso.
Já a conversa emocional, ela é diferente, porque é quando a gente tá tentando comunicar algo que nos afetou, os nossos sentimentos, as nossas emoções, quando a gente abre o nosso coração, alguma coisa que mexeu com os meus sentimentos, aquilo me deixou muito feliz, então eu expresso como eu me senti, e acontece uma coisa que eu tenho certeza que já aconteceu com você. Você chega de um dia super cansado do trabalho, chega pra alguém e você fala, cara, meu dia foi horrível, aconteceu isso comigo no trabalho, tenso aquele momento que eu me vi desse jeito, e aí a pessoa, ela responde, então faz isso, procura fazer isso. Você não necessariamente quer conselhos práticos, você só quer alguém que compreenda o que você passou, a barra pesada. Cara, que difícil, nossa, foi complicado o seu dia. Que apenas valide o seu sentimento. Então, a pessoa vem no modo emocional e você responde no modo pragmático, prático. Então, você percebe que vocês estão em caminhos diferentes. E às vezes o conselho é maravilhoso, só que você não queria ouvir um conselho. Você só queria alguém que dissesse, cara, que pesado, barra pesada, né? Então é importante a gente entender que tipo de conversa a pessoa tá propondo para que a gente responda em sintonia e não distoante. Bons comunicadores, eles conseguem perceber que tipo de conversa tá acontecendo e eles se ajustam para caber nelas. Porque às vezes você tá em uma conversa extremamente prática e aí entra uma pessoa numa conversa totalmente emocional e vocês estão em conversas completamente diferentes. Não vai ter a conexão. E o terceiro tipo de conversa que o Charles propõe é a social. Ela tem muito a ver com os nossos valores, a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar o mundo. Uma nota importante é não force a intimidade assim que você conheceu a pessoa. Não pergunte já o trauma de infância dela nos primeiros 5 minutos de conversa. A profundidade é algo que acontece conforme o tempo vai passando. A conexão ela é algo que a gente não pode forçar. Por isso ela é tão bonita e ela é tão rara. Ela não acontece com qualquer pessoa. É algo que acontece com uma pessoa porque você se reconhece na pessoa, a pessoa se reconhece em você, dois corações se reconhecem e acontece a conexão. E conversa não tem só a ver com o que a pessoa fala, não, viu? Tem a ver na maneira como ela expressa isso com as atitudes. Um bom comunicador é aquele que também mantém a coerência entre o que está dizendo e o que o corpo está comunicando. Porque o corpo fala. Tem até um livro que se chama O Corpo Fala. E conforme você vai criando intimidade com uma pessoa, você começa a reparar que ela mudou o jeito de falar. Ela se travou um pouco, ela retraiu o corpo. O peso da voz mudou. Alguma coisa muda. Alguma coisa muda quando você não tá coerente com aquilo que você tá dizendo e aquilo que você está comunicando com o seu corpo. A gente precisa ficar muito atento em perceber todos os sinais. Porque às vezes a pessoa fala, eu tô bem, tá tudo bem. Mas o corpo, as pausas, o olhar, a expressão, o tempo, comunica outra coisa. E você só vai perceber se você tá atento não só ao que tá sendo dito, mas à presença da pessoa. Você tá realmente interessado em como a pessoa está se expressando ali diante de você. Quando mais íntimo a gente vai ficando de uma pessoa, mais essas incoerências elas vão sendo detectadas com facilidade. O mais importante, eu acredito, é a gente comunicar a nossa verdade de forma com que as nossas palavras, as nossas ações, as nossas intenções, elas estejam no mesmo lugar, em harmonia, e não desconexas. Só que até aqui eu trouxe exemplos de conversas agradáveis, né? Interessantes, divertidas, confortáveis. Só que também existem aquelas conversas difíceis. Como reagir, como lidar quando a gente tem que enfrentar conversas difíceis? Enfrentar conversas difíceis é sim um sinal de maturidade emocional. Às vezes a gente tem uma atitude infantil, uma atitude ridícula, e a gente precisa realmente assumir que a gente fez aquilo e encarar aquilo de frente, encarar a incoerência nos olhos e ir pra uma conversa difícil com a outra pessoa. Por mais que a gente tenha que admitir as nossas falhas, e isso seja desconfortável, ou por mais que a gente tenha que ouvir algo que a gente não quer ouvir do outro. Quando conversas desconfortáveis acontecem, a gente eleva, a gente corre, é como se a gente amadurecesse meses de profundidade com aquela pessoa. Às vezes a gente só vai empurrando com a barriga. A gente tenta esconder alguma mágoa porque a gente tem medo de perder alguém, ou a gente tenta se esquivar de algo, fugir de uma conversa porque a gente não quer ferir a outra pessoa. Não confronta porque não quer parecer uma pessoa ruim. Não pergunta porque tem medo da resposta. Só que aquilo que é negligenciado, que você não conversa, que você só empurra pra debaixo do tapete, aquela inquietação que fica lá dentro, não desaparece. Ela só se transforma, ela só muda de forma, mas ela não desaparece. Pode virar um incômodo, pode virar uma distância, e isso tudo vai fomentando a desconfiança. Lidar com conversas difíceis é você se colocar em um lugar de vulnerabilidade. Antes de você conversar com uma pessoa, ter uma conversa difícil com alguém, vá com clareza daquilo que vocês vão conversar. Tenha o ponto em específico que vocês vão discorrer em mente. Porque senão você pode transformar aquilo em muitas outras questões. Você começa a trazer problemas onde não tem, problemas lá do passado, que já foi resolvido, ou outros conflitos que, sabe, não é o que você tá discorrendo, o ponto que você vai discutir. Ter conversas difíceis, você precisa estar disposto a ouvir. Não vai com as suas convicções já estabelecidas. Você tem que ir com a mente aberta e com o coração disponível para também ouvir o outro. E se você percebe que o outro não tá disposto a ouvir, tá com aquele roteiro feito, não tem como vocês terem uma conversa. Espera. Dê um tempo para outra pessoa. Isso é algo tão simples, mas isso muda completamente o rumo da conversa. Porque se você vem de um lugar vulnerável, por exemplo, no lugar de você chegar atacando e falando, você nunca me escuta, experimente dizer, quando eu tô falando algo e você muda de assunto, eu me sinto desse jeito.
você parte de alguém que se observa, de alguém que tem coerência dos sentimentos e você não ataca o outro. Você traz pra si o que você tá sentindo. E isso é algo que permite com que a vulnerabilidade ela continue sendo um lugar seguro. Porque quando você começa a atacar alguém, a pessoa ela vai levantar paredes. Se você já chega falando mal, se você já chega apontando os defeitos na cara da pessoa, você vai construir muros entre vocês. E é impossível a bolinha atravessar. Lembra que a gente falou? A bola ela atravessa a rede, baixa. Quando você coloca muros, é impossível, não vai ter diálogo. Você vai bater, vai voltar, porque você só tá trazendo a sua perspectiva. A pessoa a mesma coisa, vai repelir. Vulnerabilidade, ela quebra os muros, porque vulnerabilidade, ela abre espaço para que uma confiança, ela seja colocada em prática. Então, quando você não estiver disposto a ouvir o outro, você só vem com aquilo que você estabeleceu, você não é disposto a abrir mão do teu roteiro, não faz sentido. Não faz sentido você ir pra uma conversa difícil. No lugar de você atacar, dizendo você é egoísta, você pode experimentar falar, quando você tomou aquela decisão sem me consultar, eu me senti excluído. Percebe que é diferente? Isso daqui não é manipulação, não é você tentar manipular as palavras pra você parecer bonzinho, pra você parecer uma pessoa legal, não é isso. É assertividade. É você não usar os erros, os defeitos como arma. Quando você vai conversar com uma pessoa e é uma conversa difícil, você tem que ir com um objetivo muito claro. Você quer ser o dono da verdade, o dono da razão, ou você quer resolver a questão com outra pessoa? E a vulnerabilidade, ela anda lado a lado com a humildade. Então, também vale a gente reconhecer a nossa parcela de culpa nisso e pedir perdão. Por mais que o outro tenha pisado muito mais na bola, por mais que... O que eu fiz? Será que eu fiz algo que deixou você desconfortável? Agora, quando eu entro numa conversa tentando entender o que aconteceu, tentando entender o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, e tentando falar o que aconteceu da minha parte, isso muda completamente o rumo da conversa, sabe? Vocês não estão ali mais num tribunal. Vocês estão construindo um ambiente de... O nosso objetivo aqui é reparar. Ambos querem reparar. Ambos querem fazer dar certo. Então, percebe que muda? E a empatia, ela também entra aqui. Porque você validar o sentimento do outro não significa que você concorda com tudo que aconteceu, com tudo que ele fez, mas significa que você é humano, você é empático e você quer reparar. Então, no lugar de você simplesmente partir pra olha só o meu lado, você reconheceu o lado do outro também. Olha, eu sei que você fez isso na melhor das intenções. Eu enxergo o seu lado, eu reconheço, eu valido, mas entende o meu lado. Olha o que isso provocou em mim. Eu não concordo com o que o outro fez, mas eu valido a dor do outro. Isso é empatia. E isso abre ainda mais espaço para vulnerabilidade. E não existe nenhuma técnica de conversa capaz de obrigar o outro a conversar com você. É aquilo que a gente falou, a gente tem que ter esse mancou, né? A gente precisa ter senso para perceber quando a outra pessoa ela tá aberta ou quando ela tá fechada. E quando isso acontece, o máximo que você pode fazer é tentar deixar a porta aberta. Falar, olha, eu tô disposto a reparar. Eu quero reparar isso. Quando você quiser conversar, você se sentir confortável, eu tô aqui, a porta vai estar aberta e a gente vai poder dialogar. Essas conversas de manutenção, elas não foram feitas pra acontecerem todo dia. Não, é uma vez ou outra. Mas quando se trata de relacionamento, é muito importante a gente ter conversas de manutenção. Porque toda vez que a gente tem conversas difíceis com um parceiro, isso eleva ainda mais a nossa confiança, de fato, a nossa consciência de que estamos construindo algo sólido, de que a gente está sendo pessoas maduras e que eu posso confiar em você, você pode confiar em mim, porque eu vou permanecer. Então, conversas difíceis, elas tendem a elevar o nosso crescimento como pessoa, a elevar o crescimento do relacionamento. O relacionamento ele vai ficando mais gostoso. Eu gosto de pensar que boas conversas, elas constroem pontes. E conversas que não são produtivas, elas constroem muros, barreiras. Uma conversa boa não é aquela que você fala bonito, que você tem um repertório gigantesco, que você é a pessoa mais informada, mas é aquela conversa onde encontra espaço, disposição dos dois lados, para que vocês possam construir alguma coisa juntos. E os estudos de Charles apontou uma coisa que eu achei muito bonita. Ele fala que quando duas pessoas realmente têm um diálogo, uma conversa que funciona, elas entram em sincronia entre si. É uma sincronia que acontece no campo do cérebro, os cérebros se sintonizam, e também as ações físicas. Eu lembrei de uma série, na verdade não era uma série, era um programa do Netflix que eles realizam um experimento com os seres humanos. É um programa mais do campo científico. E tem um experimento que eles fizeram, que eles colocaram vários casais de atores e um casal verdadeiro, de mais de 20 anos juntos. E eles gravaram uma entrevista com esses casais. E aí, o dilema era levar os vídeos com essas entrevistas para as pessoas na rua, falarem qual era o casal verdadeiro, diferenciar, ver se acertava o casal verdadeiro diante dos impostores. E aí, o que foi bizarro é que a maioria das pessoas erraram. Só que quando os cientistas trouxeram o porquê, a justificativa do porquê aquele casal era verdadeiro diante dos outros, ficou muito mais fácil de perceber. Porque eles estavam sincronizados, em pequenos gestos. Então, enquanto um inclinava pro outro, o outro também inclinava. Às vezes um abria o sorriso, o outro também abria o sorriso. Eles estavam 100% sincronizados. Psiquicamente. Eita, não existe isso. Eles estavam 100% conectados mentalmente. Eu acho isso tão poético. Porque são duas pessoas completamente diferentes uma da outra, mas que por algum momento elas encontram um ritmo em comum. Hoje eu vou finalizar o episódio um pouco diferente. Eu quero propor um exercício. Porque o nosso objetivo aqui
com esse podcast é crescermos e evoluirmos como seres humanos. Então, escolha uma conversa e esteja presente 100%. Pratique uma escuta ativa. Não se preocupe tanto em impressionar o outro, mas em encontrar o outro. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido. Eu te encontro semana que vem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like, porque me ajuda muito. Se você tá me ouvindo pelo podcast, não deixa de classificar o podcast, porque isso também ajuda muito. E até semana que vem, próxima quarta-feira, às 11 horas, para mais uma reflexão que vai fazer com que a gente cresça e evolua como seres humanos pensantes. Um forte abraço do menino Santi e até semana que vem.